Nós estamos sem dúvidas adentrando a fase mais lucrativa do mercado cripto no decorrer das próximas semanas. E na minha visão, entre um período de 3 a 6 meses, considerando esse momento atual que nós estamos vivendo, você pode multiplicar a sua carteira em até mesmo 10x. E nesse momento nós temos algumas criptos já dando indicações de entradas que podem trazer retornos no curto prazo. E na minha visão, eu compartilharei com vocês aqui quais são essas criptos, com base na minha análise, que estão prontas para explodir, ok? E se vocês tiverem interesse nesse assunto, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e fica comigo até o final do vídeo para que você não perca nenhuma informação relevante. E bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Invest Cripto e se preparem porque nós estamos prestes a adentrar a fase mais lucrativa de um ciclo de alta no mercado de criptomoedas, que é a fase conhecida como Altcoin Season. Por esse gráfico que vocês estão observando aqui na tela, e eu tenho certeza que vocês já ouviram falar muito sobre ele nos últimos dias aí, porque nós ativamos aqui uma indicação de que nós estamos presenciando já uma altcoin season. O que acontece aqui nesse gráfico é o seguinte, pessoal, esse gráfico ele pega o desempenho das 50 principais criptomoedas do mercado cripto e compara com o desempenho do Bitcoin nos últimos 90 dias. E como nós tivemos uma grande explosão com as principais criptos do mercado nos últimos 90 dias, a gente está observando aqui que, por essa indicação, 86% das principais 50 criptomoedas do mercado estão performando melhor do que o BTC nos últimos 90 dias, e esse gráfico também exclui stablecoins, ok? Aqui a gente presencia um movimento de altcoin season acontecendo. Por esse gráfico, nós estamos vivenciando uma altcoin season. Só que, na minha visão, a verdadeira explosão está prestes a acontecer, e eu gosto de utilizar uma outra indicação para analisar isso, e vem aqui comigo para você entender isso agora. O gráfico que eu mais gosto de utilizar para entender a movimentação das altcoins é o Others, que pega todas as criptomoedas do mercado, excluindo o top 10 do mercado cripto. Esse gráfico aqui, ele não pega só o top 50, ele pega o top 50, 100, 200, 300, 400, 1000, 1 milhão, 10 bilhões, ele pega todas as criptos existentes no mercado cripto, excluindo as 10 maiores. É aqui que eu já falei com vocês que mora o ouro do mercado cripto. Quando esse gráfico explode, meu amigo, seu bolso vai ficar cheio. Porque quando esse gráfico explode, significa que aquelas criptos que não têm um market cap tão alto estão explodindo. E são elas que fazem 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000% de valorização na sua carteira, tá? Então, analisa aqui comigo esse gráfico e vamos entender o movimento que está rolando. Essas bolinhas vermelhas aqui que vocês estão vendo com a seta apontada para elas são os halvings do Bitcoin, ok? Esse daqui é o halving de 2020 e esse daqui é o halving de 2024. Aqui a gente tem o seguinte movimento, nós temos o halving de 2020 acontecendo, nós temos uma pernada de alta acontecendo com o gráfico Others, até que ele encontra o topo do ciclo anterior, lá de 2018. Uma vez que ele rompe o topo do ciclo anterior, nós temos uma alta de 524%, marcando o topo aqui na capitalização de mercado do Others, as outras altcoins excluindo o top 10, em 493 bilhões de capitalização. E aí justamente a gente tem esse movimento acontecendo aqui agora. Olha só, nós temos o halving de 2024 acontecendo, nós temos esse gráfico ainda indo tocar o topo do ciclo anterior. Nós nem rompemos o topo do ciclo anterior ainda. Entende por quê? Que mesmo esse gráfico aqui apontando para o nível 86, eu ainda acredito que nós podemos ver uma grande explosão acontecendo com as altcoins. Nós estamos prestes a realizar o rompimento. E o que acontece depois que a gente rompe o topo de um ciclo anterior? Justamente, olha só, topo aqui de 2021 e a gente vê uma pancada de alta acontecendo com o BTC, por exemplo, tá? E aí, justamente, a gente também viu esse movimento acontecendo no próprio gráfico Others, quando ele rompeu o topo anterior do ciclo de 2018 aqui em 2021. Nós vimos uma pernada de 524% de alta. Se essa pernada se repetir, 524% de alta, nós estaríamos falando na capitalização de mercado das outras altcoins, excluindo o top 10, em 3 trilhões. Nesse meio termo aqui, as altcoins já existentes, que estão ali por volta do top 100, top 200, top 300, top 500 do mercado cripto, vão ter multiplicado 20, 30, 40, 50 vezes, porque seria um incremento aqui na capitalização de mercado de 2,6 trilhões. Aqui a gente saiu de simplesmente 78 para 493, só que aqui nós sairíamos de 493 para 3 trilhões. Seria um incremento gigantesco e quem já estiver posicionado, pegando um movimento como esse aqui, vai mudar de vida, na minha opinião, tá? Pegando um movimento como esse aqui, se você estiver bem posicionado, você consegue mudar a sua vida financeira em um ciclo, em apenas 3 a 6 meses de alta nas altcoins no mercado cripto. E por isso que é importante o seguinte, nessa fase do mercado você ficar sempre atento ao que está rolando, porque você precisa pegar o movimento antes de que de fato a explosão aconteça, tá? Às vezes
tem uma mudança de panorama, algum setor em específico entra em um hype ali e você já consegue antecipar a movimentação para esse setor, como por exemplo, falei sobre a XDC recentemente no canal, ela deu uma pancada de mais de 30% de alta, imagina, 30% de incremento ali em uma cripto em apenas uma semana. Isso é uma valorização muito boa na minha visão, ok? E aí, você sabendo desses movimentos do mercado, as mudanças de panorama que a gente tem no meio do ciclo, talvez um setor em específico que estava apagado começa a entrar em hype, e você sabendo sobre isso antecipadamente, sabendo na hora que o movimento está acontecendo, você consegue pegar toda a movimentação de alta, e não depois que aquelas criptos daquele setor já explodiram. Para isso, se você quiser saber sobre isso sempre, saber sobre as tendências do mercado e tudo que está rolando no mercado cripto, basta você se inscrever no canal e deixar o sininho de notificações ativado. Olha só, 61,7% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não estão inscritas. O que acontece? Essas pessoas demoram para receber os vídeos, porque o YouTube ele notifica primeiro os 38% que estão inscritos e com o sininho de notificações ativado. Então os dias vão passando até que o YouTube decide enviar o vídeo para você que não está inscrito aqui no canal. Só que nesse meio tempo, uma cripto, por exemplo, que valia $1, já pode estar valendo 2, já pode estar valendo 1,50. Você pode ter perdido uma incrementação ali de preço naquela cripto bem considerável, tá? Por isso que vale a pena você sempre ficar atento no que está rolando no mercado cripto nesse momento do mercado, porque nesse momento nós teremos grandes oportunidades, na minha visão. E você estando por dentro do que está rolando, estando inscrito aqui no canal, você tende a capturar essas movimentações das altcoins. E nesse momento, a única coisa que você não deve fazer é se alavancar demais no mercado cripto. A única forma de você perder capital em um ciclo de alta do mercado é se alavancando muito. Observem aqui essa movimentação que aconteceu recentemente no price action do BTC, que foi simplesmente uma desalavancagem, uma limpeza de liquidez, tá? Não teve nada acontecendo nesse movimento aqui. Nós tivemos apenas uma limpeza dos alavancados. As pessoas ficaram entrando 10, 20, 30, 40x alavancado aqui no BTC, com uma liquidação muito próxima. O preço justamente faz esse movimento aqui, quando muito FOMO toma conta. Ele vai um pouco para cima, depois vai lá para baixo e liquida nas duas pontas. E aí, em uma movimentação de poucas horas, onde o preço cai, ele veio aqui, mas ele já voltou tudo, olha só, ele já voltou tudo praticamente, já tá aqui na abertura do candle, tá? 883 milhões de dólares foram liquidados nessa movimentação. A única forma de você perder a alta na altcoin season, no mercado de alta do mercado, é você se alavancando demais, porque nessa movimentação aqui, você é liquidado, e quando você é liquidado, o seu valor ele não volta, mesmo que o preço do ativo volte a subir, tá? No mercado de futuros funciona dessa forma, então não faça parte desse tipo de estatística aqui, de uma movimentação de long squeeze ou de short squeeze acontecendo. Se você se posicionar bem em altcoins bem fundamentadas, altcoins que estão inseridas em boas narrativas, basta ter calma que o capital vai fluir para aquelas altcoins que vocês estão posicionados. Eu vejo outro erro que muitos cometem também, que é o seguinte: ficar rotacionando muito o capital. Você compra a moedinha X está parada, aí a moeda do seu amigo começa a subir, você vai, vende a sua moeda X que está parada, compra a moeda do seu amigo que está subindo 100%, a moeda do seu amigo para de subir, aquela moeda que você tinha antes começa a subir. E aí você entra em pânico, você vende a outra moeda, você compra a sua moeda antiga que estava subindo lá no topo do movimento dela, depois dela ter subido 50%, 100%, ela corrige 20%, e aí era muito melhor você não ter feito nada do que você ficar fazendo esse tipo de movimento, porque sem uma movimentação brusca acontecendo com o ativo, você às vezes acaba perdendo 20, 30% da sua alocação naquele ativo. Então, mantenha calma, evite a alavancagem extrema. Se você for usar a alavancagem, saiba o que você está fazendo. A alavancagem é uma ferramenta poderosa e perigosa. Ela pode tanto te dar muito, quando ela pode te tirar tudo, ok? Então, saiba o que você está fazendo quando você vai utilizar a alavancagem e não fique pulando de galho em galho no mercado cripto, rotacionando muito o seu capital, porque uma hora a liquidez vai chegar na sua cripto se ela estiver inserida em uma boa narrativa e sendo bem fundamentada. E esse movimento que aconteceu com o BTC na hora que ele tocou na casa de 100 mil dólares não é um movimento que nunca tinha acontecido antes, quando a gente olha para resistências psicológicas. Números fechados, pessoal, principalmente quando a gente muda de dígito, quando a gente sai, por exemplo, de 900 para 1.000, ou quando a gente sai de 9.000 para 10.000, ou de 90.000 para 100.000, ou de 900.000 para 1 milhão, esse tipo de movimento ele chama muita atenção e é considerado uma resistência psicológica. Quando a gente sai de 90.000 para 100.000,
nunca houve movimentação de price action ali naquela parte do gráfico, em 100 mil. Só que o que acontece é que muitas pessoas colocam alvos de realizações de lucro naquelas regiões. Então, observem aqui a semelhança do movimento que aconteceu quando o BTC tocou em 10 mil dólares pela primeira vez. Ele foi lá em cima, depois voltou lá embaixo, exatamente o que aconteceu com esse movimento recente do BTC no toque dos 100 mil dólares. Eu compartilhei uma análise sobre esses movimentos aqui, do que aconteceu com o BTC quando tocou em 1.000 dólares, em 10 mil dólares, com os membros do canal há algumas semanas atrás. Então eles já estavam cientes dessa volatilidade aqui que poderia acontecer. Agora observem o seguinte detalhe aqui. Nos próximos dias, depois dessa movimentação, o BTC saiu de 10 mil e foi tocar em 20 mil dólares. Seria o equivalente a uma movimentação onde a gente poderia ver o BTC surgindo para casa de 200 mil dólares, tá? É claro que nós precisamos de muito capital a mais agora para a gente ver o BTC dobrando de preço, do que a gente precisava aqui no ano aqui de 2017, tá? 2016, 2018. Quando a gente estava na casa de 10 mil dólares, a gente precisava de poucos bilhões para o BTC dobrar de preço. Só que quando a gente está agora na casa de 100 mil, a gente precisa de 3 trilhões para a gente dobrar de preço praticamente. 2, 3 trilhões para a gente dobrar de preço. Então é muito mais capital, tá? Mas, de fato, poderíamos ver uma movimentação como essa acontecendo, o BTC chegando ali pelo menos na casa de 150 a 200 mil dólares nas próximas semanas no mercado cripto até o mês de janeiro de 2025. Não seria impossível dessa movimentação acontecer. E observem o que está acontecendo quando a gente olha para o varejo adentrando o mercado cripto. Quando a gente analisa a situação do varejo, a gente vai observar que o varejo voltou com peso para o mercado cripto, voltou em peso para o mercado cripto. Nós só não estamos abaixo do pico de 2021. Nós estamos ainda a uma distância boa do pico de 2021. Isso é bom porque a gente sabe que tem capacidade de muito mais gente entrar no mercado cripto ainda. E se nós já estamos em 100 mil, com essa capacidade na metade ainda, imagina só aonde a gente pode ir. Por isso que eu digo que não seria impossível ver o BTC indo para casa de 150 a 200 mil dólares, tá? E se ele repetisse o padrão que ele repetiu quando ele tocou em 10 mil dólares pela primeira vez, que ele já vem repetindo, ele poderia estar fazendo esse movimento sim, já que naquela ocasião ele saiu de 10 mil para 20 mil em algumas semanas, tá? E aí justamente quando a gente pesquisa aqui o termo Bitcoin no Google Trends para entender como que estão as pesquisas no Google, a gente vê um surgimento acontecendo aqui, uma alta considerável acontecendo, mas ainda estamos abaixo do topo de 2021, tá? E justamente quando a gente observa para o termo cripto também, as pesquisas de cripto, a gente observa que nós estamos bem abaixo do pico de 2021, mas nós estamos crescendo aqui também, tá? Então nós estamos entrando numa fase muito boa de valorização para as altcoins na minha visão. Nós estamos prestes a presenciar a verdadeira explosão nas altcoins. Eu vou compartilhar com vocês aqui algumas criptos que estão prontinhas para explodir na minha visão, que vocês têm que se preparar para essa movimentação, tá? É claro que não são só essas criptos que vão subir, tá, pessoal? A maioria das criptos no mercado, como eu falei, se vocês estiverem posicionados em boas criptomoedas, elas vão subir, basta você esperar. Mas observando o gráfico dessas criptos aqui e entendendo a dinâmica por trás do sentimento de mercado a respeito delas, eu acredito que elas podem estar explodindo rapidamente no decorrer das próximas semanas. Para começar, pessoal, eu vou falar com vocês sobre um trio em específico que tem, na minha visão, a chance de multiplicar em 2 a 3 vezes o seu capital, pelo menos, cada uma dessas moedas aqui durante o decorrer desses próximos 3 a 6 meses no mercado cripto. A primeira delas é o Ethereum, que eu já compartilhei com vocês que, na minha visão, é a cripto mais fácil de você conseguir, mais fácil e mais segura de você conseguir dobrar o seu capital. É claro que se você coloca todo o seu capital em uma cripto de 100 mil de market cap, você consegue dobrar ali com facilidade. Ela pode dobrar em questão de 2 minutos, 3 minutos, só que ali você tem um risco de perder todo o seu capital, então você não faz esse tipo de movimento. Quando você olha para uma cripto que é segura, que tem uma base institucional enorme, interesse institucional, uma cripto consolidada no mercado, o pai do DeFi, o pai das altcoins, você olha para o Ethereum em 4 mil dólares ainda, bem abaixo do topo anterior do ciclo passado, que foi na casa de 4.800 a 5 mil dólares, você enxerga, eu enxergo, pelo menos, uma assimetria enorme com o Ethereum aqui e acredito que ele pode te entregar de 2 a 3 vezes, considerando esse valor atual dele ainda nesse ciclo, tá? O que seria o Ethereum indo para casa ali de 10 a 12 mil dólares. Na minha visão, esse movimento é bem viável com o Ethereum. Uma outra cripto que faz parte desse trio que eu falei com vocês de maior segurança, mas que ainda assim pode te entregar uma boa multiplicação de capital
nesse ciclo, e essa aqui, até mesmo em questão de multiplicação em percentual maior do que o Ethereum, porque ela tem um market cap bem inferior ao do Ethereum. Observem, 115 bilhões de capitalização de mercado contra o Ethereum 483. Então ela é mais leve para subir. Isso é o que eu quero dizer. Ela precisa de menos capital para ela se valorizar em comparação com o Ethereum. Isso abre margem para que ela entregue até mesmo mais de 3 vezes de multiplicação, buscando pelo menos a casa de $1.000 no decorrer desses próximos 3 a 6 meses no mercado cripto. Acredito que esse movimento seja viável para a Solana e entrando agora, você ainda conseguiria uma boa multiplicação de capital nela. Nós temos a BNB também, tá? Que é a terceira desse trio que eu falei com vocês, que tem uma maior segurança e que ainda assim pode te entregar um enorme lucro. Mais de 3 vezes no caso para a BNB e para a Solana, e para o Ethereum cerca de 2 a 3 vezes. Acredito que o Ethereum deve ficar nessa faixa de 10 a 12 mil no pico dele no ciclo, e já seria excelente, ainda mais para quem se posicionou antes dessa região de $4.000, como eu, ali na casa de $1.000 a $2.000, tá? A BNB, pessoal, no caso aqui, acredito que ela tem um potencial enorme. A BNB, para quem não sabe, é a criptomoeda da Binance, que é a maior corretora do mercado cripto. Ela sempre sobe quando a gente tem, por exemplo, launch pools acontecendo lá na Binance, porque a Binance incentiva a compra dela, e também ela tem um ecossistema enorme, um dos maiores ecossistemas do mercado, atrás apenas de Ethereum e Solana, tá? Quando a gente olha para valor ali travado dentro da rede, criptos que são lançadas ali dentro, tá? Quando a gente observa para protocolos dentro da rede também. Então a gente tem a BNB como um dos maiores protocolos do mercado cripto, ao lado de Ethereum e Solana. É a criptomoeda da Binance, a maior corretora do mercado cripto. Está em descobrimento de topo, isso é um ponto muito interessante para ela, tá? Porque não tem resistência acima. Observem que ela está em descobrimento de topo, então ela não tem mais nada para segurar o preço dela acima, ok? Essas três, na minha visão, são criptos que são mais seguras de você investir e que ainda assim podem te entregar uma boa multiplicação no decorrer desses próximos 3 a 6 meses. E agora vamos falar sobre algumas que são mais arriscadas, mas que ainda podem te entregar ainda mais multiplicação de capital. Lembrem-se que a máxima do mercado cripto é a seguinte: quanto maior o risco que você está disposto a correr, maior o lucro que você pode fazer, e aí vai do seu perfil de investimento se você está disposto a correr mais risco. Para começar, vamos falar aqui sobre a Chainlink, pessoal, que tem uma gama ampla de fundamentos, é uma cripto consolidada no mercado, antiga, que pode atrair muito interesse do varejo, entrou em uma tendência forte de alta, como a gente pode observar no gráfico semanal. Ela tem duas resistências majoritárias aqui, principais, na casa de $28 e na casa de 34,50, mas na minha visão, com essa força que a gente está vendo o movimento das altcoins, a Chainlink pode esmagar essas regiões de resistência aqui e vir buscar diretamente o topo anterior dela, o all-time high. A Chainlink, buscando o topo anterior dela, você dobraria o seu investimento, mas acredito que ela pode ir bem além disso durante o decorrer do ciclo, tá? A Chainlink, como eu falei, ela tem uma gama ampla de fundamentos, uma base de parcerias institucionais enormes, como por exemplo, o Banco Central do Brasil é parceiro da Chainlink, a Swift, que é um meio de pagamento transfronteiriço ali entre os bancos ao redor do mundo, é parceira da Chainlink. A Chainlink tem parceria com diversos institucionais, diversos bancos grandes. A Chainlink atrai o interesse do varejo. A Chainlink, como eu falei, tem uma gama ampla de fundamentos que atraem capital para ela em um ciclo de alta. Então, justamente acredito que é fácil para a Chainlink voltar a esse topo aqui na casa de 48 a 50 dólares. A Aptos é uma outra cripto que pode estar explodindo, na minha visão, no decorrer das próximas semanas. Isso muito por conta do gráfico dela. Observem como que a Aptos ela está pronta para realizar uma explosão. Nós temos aqui um vazio gráfico até essa região de 17 a 19 dólares, que seria a primeira região de resistência para ela, e justamente após realizar o rompimento dessa região aqui, ela teria um vazio gráfico para buscar, por exemplo, essa agulhada aqui na casa de 100 dólares. Seria esse movimento praticamente para ela. Seria uma alta em comparação com esse valor atual dela de 580%, tá? Para buscar esse pico máximo que ela atingiu ali no ciclo aqui de 2022, onde ela bateu aqui esse valor em 17 de outubro, logo no seu lançamento, deu apenas a agulhada e depois fez essa movimentação de correção, tá? Então entendam o seguinte, a principal região de resistência para ela é essas duas regiões aqui, de fato essa faixa de 19 até 17 dólares. A partir daqui, nós não temos muitas negociações acontecendo, então a partir daqui, ela entra em caminho livre para descobrimento de topo. E uma altcoin em descobrimento de topo, em uma bull run, meus amigos, vocês não estão preparados para o que vocês vão ver quando uma cripto entrar em descobrimento de topo em uma bull run no mercado cripto, tá?
Então prestem atenção nessa movimentação. Uma outra cripto que está pronta para romper o topo anterior dela e entregar uma enorme valorização, na minha visão, é a Dogecoin, a principal criptomoeda meme do mercado. Observem que ela tem um vazio gráfico até o topo anterior, na casa de 0,57 a 0,73, e rompendo aqui, a Dogecoin não tem mais limite. Rompendo aqui, ela pode vir buscar e descobrir topo na casa de 1, 2 dólares. Não sabemos aonde ela pode parar, tá? Projeções de capitalização de mercado no mercado cripto atualmente, elas estão aumentando cada vez mais, pessoal, porque a gente está vendo que muito capital está entrando no mercado cripto. A gente viu a XRP adicionando 100 bilhões de capitalização de mercado em questão de 30 dias. Esse é um movimento que a gente não via acontecendo em outros ciclos, tá? 100 bilhões em 30 dias em uma cripto é um movimento completamente anormal. Então, justamente, a gente está vendo uma torneira de capital surgindo para dentro do mercado cripto. E olhando o gráfico da Dogecoin, a gente observa que ao romper a região de 0,50 aqui até 0,72, 0,73, nós entramos em um vazio gráfico, já que a gente vai entrar em descobrimento de topo. E essa é a fase aqui onde pode acontecer um blow off top e ela buscar uma enorme valorização no decorrer das próximas semanas. Uma outra meme que, na minha visão, está prontíssima para explodir é a Dog with Hat. Quando a gente observa aqui o gráfico dela, a gente vê uma consolidação de preço acontecendo, onde ela fez aqui uma pernada de alta, bateu na região de 4,73, corrigiu cerca de 39%. Então sim, gafanhoto, as altcoins elas corrigem 39%, 30%, 20% em um período de alta do mercado. E justamente a gente observa um vazio gráfico para ela voltar aqui nessa região de 4,50 até 4,80, rompendo essa região aqui, ela entra em descobrimento de topo também. E aí a gente tem que entender aonde que ela vai chegar no gráfico, que os investidores do mercado vão entender que ela está muito cara naquela região, porque a partir daqui é caminho livre para ela realizar o rompimento. E como ela já fez o movimento de alta, já fez a consolidação de preço aqui, os membros do canal já compraram na melhor entrada da planilha, que era essa região aqui, onde ela tocou diversas vezes, eles conseguiram pegar a entrada aqui antes dela dar essa puxada de alta. E agora ela pode estar rompendo esse topo anterior dela e entrando em descobrimento de topo. E em uma bull run, entrar em descobrimento de topo significa que a cripto não tem teto, não tem limite para onde ela pode subir mais, tá? E aí justamente a gente vê que ela tem hoje 3,9 bi de capitalização de mercado, ela poderia estar buscando a casa de 10 bilhões de capitalização de mercado, que levaria ela para casa de 10 dólares no decorrer das próximas semanas. A Shiba Inu é uma outra cripto meme que é subestimada pelo mercado porque as pessoas não entendem a perspectiva ampla do setor de meme coins e como que esse setor funciona. A gente sempre vê a Shiba Inu subindo junto com a Dogecoin e dessa vez a Shiba Inu ficou parada. Só que isso, na minha visão, é uma visão de assimetria, uma questão de assimetria que a gente está presenciando. Quando a gente puxa o gráfico da Shiba, observem aqui o que está acontecendo. Um movimento lindo aqui. Olha só, rompeu um triângulo simétrico para cima, voltou na média, tocou na média, fez uma movimentação de correção aqui, marcou fundo em cima da média de 9, respeitando a média, respeitando uma tendência forte de alta, vazio gráfico até a região de 0,45 e rompendo 0,45 ela pode estar voltando no topo anterior dela na casa de 0,8. Isso seria um incremento de cerca de 300%. E isso pode ser um movimento que pode estar acontecendo no curto prazo, ok? No decorrer de algumas semanas no mercado cripto. Graficamente, a Shiba Inu está pronta para explodir. Graficamente, ela pode estar buscando essa região aqui de 0,45 no curto prazo. Então, na minha visão, a Shiba Inu é uma das criptos que, nesse momento no mercado, está pronta para explodir. A Flock é uma outra criptomoeda meme que deu uma pernada de alta, se consolidou o seu preço aqui na casa de 21 dólares, olha só, deu uma pancada de alta, fez uma movimentação de correção de 21 centavos no caso, tá? 0,21. Ela bateu aqui, fez uma correção de 30%, os membros, em vez de comprarem aqui na casa de 0,29, compraram aqui com esse desconto de cerca de 30%, e justamente ela já está voltando, porque essa daqui era a melhor região de entrada da planilha, e ela deu duas oportunidades aqui nessa região, como vocês podem ver. Quem é membro do canal e deixou a ordem posicionada, cerca de 27, 28% nesse momento atual. Na minha visão, no curto prazo, a Flock pode estar vindo buscar essa região aqui de 0,32 a 0,35, que é o topo anterior dela, e ela também é uma das criptos que podem estar buscando a região de 10 bilhões de capitalização de mercado. Isso seria uma alta de cerca de 400% em comparação com o valor atual dela. A PEP, que está explodindo novamente no dia de hoje, é um exemplo de cripto entrando em descobrimento de topo. A PEP hoje está na casa de 11 bilhões de capitalização de mercado. Eu fui muito criticado porque eu falava da PEP quando ela estava na casa de 3 bilhões de capitalização de mercado e falavam que eu estava falando sobre a PEP enquanto ela já tinha explodido e já estava no topo. Olha bem, desde aqueles dias que falaram que eu estava falando sobre uma cripto que já estava no topo, já vimos uma multiplicação aqui acontecendo de quase 4 vezes.
Então prestem atenção no que vocês estão enxergando no mercado. A PEP claramente é uma das principais criptomoedas memes do mercado. Claramente é uma cripto que tem sido o grande destaque desse ciclo no setor de memes. Criada em 2023, a PEP é a cripto que maior conseguiu destaque no setor de memes, tá? Que mais conseguiu destaque quando a gente olha para as criptos novas. A PEP está quase ultrapassando a capitalização de mercado da Shiba Inu, que é uma cripto histórica no mercado, foi uma das criptos que mais transformou milionários no mercado cripto em 2021. E aí justamente a gente observa aqui o seguinte movimento acontecendo com a PEP. Já pensou se você conseguisse antecipar essa movimentação dessa pancada de alta que a Pepcoin deu aqui, que ela buscou a casa de 133% de valorização? Os membros do canal conseguiram pegar essa movimentação. Observem aqui no dia 6 de novembro a publicação que eu fiz na aba comunidade do canal. A PEP está formando o mesmo padrão que anteriormente levou ela a uma explosão de 1.200%. Triângulo simétrico no gráfico semanal. Vamos acompanhar de perto essa movimentação. O triângulo só é confirmado efetivamente no rompimento da LTB. Por se tratar de um gráfico semanal, pode demorar um pouco, mas vale a pena colocar na lista de observação. E justamente a gente observou esse movimento aqui acontecendo, tá? No rompimento dava para ter feito a entrada aqui, no rompimento da linha de tendência de baixa e pegado toda essa movimentação de valorização que a Pepcoin entregou. Então, se você quiser fazer parte do clube de membros aqui do canal para ter acesso a esse tipo de conteúdo, observe no dia 6 de novembro, quando ela estava aqui embaixo ainda, clica no botão Seja Membro ou no link que fica no comentário fixado para você virar membro aqui do canal e ter acesso a lives exclusivas, uma planilha com diversas altcoins e insights a respeito dos movimentos que estão acontecendo no mercado. A Pepcoin, na minha visão, como eu falei com vocês, está entrando em descobrimento de topo, tá? E acima do topo não tem teto. O teto era o topo anterior, agora ela vai descobrir um topo novo. O mercado que vai nos dizer aonde que, a partir da indicação do preço tal, a PEP está cara. O mercado ele vai indicar isso a partir da formação de topo em um preço tal do ativo, tá? O que não é o caso do movimento que está acontecendo agora, já que ela está em descobrimento de topo. Observem aqui a movimentação que aconteceu, tá? Ela rompeu o topo anterior dela, lá de março, na casa de 0,17, explodiu para cima, fez uma movimentação de correção, tá? Os membros do canal conseguiram comprar nessa correção, onde ela veio aqui na casa de 0,1732, um tiquezinho acima da linha aqui do topo anterior dela, mas quem estava de olho conseguiu pegar, porque essa aqui era a melhor região de entrada possível para ela, um reteste do topo anterior como suporte, justamente ela pegou aqui essa movimentação e deu mais uma pernada de alta agora de mais 53%. Então, até que a cripto indique que ela está no topo, não fique cravando o topo querendo shortar ela, porque você acha que ela já está cara, tá? Ou você não decide se ela está cara ou não. Quem decide isso é o mercado como um todo, e ele vai nos indicar através do price action do ativo, tá? E justamente a PEP está entrando em descobrimento de topo agora. Caso ela consiga bater o valor que a Dogecoin bateu lá em 2021, nós estaríamos falando de uma valorização ainda de 8 vezes em relação ao valor atual dela, que seria uma projeção para ela na casa de 85 bilhões de capitalização de mercado. Seria o topo, é o topo no caso da Dogecoin em 2021. Eu já falei diversas vezes publicamente aqui no canal que o mínimo que eu acredito que a Pepcoin vai chegar nesse ciclo de alta no mercado é na casa de 20 bilhões de capitalização de mercado. E agora, na minha visão, uma grande oportunidade que está rolando é essa cripto aqui chamada Mudeng, é uma cripto meme da rede Solana que tem na casa de 510 milhões de capitalização de mercado. E observem algo em comum que está acontecendo aqui. Essa cripto está listada na Coinbase, essa criptomoeda meme foi uma das criptos listadas na Coinbase nessa semana. E quando a gente compara ela com as outras criptos que estão dentro da Coinbase, ela entregaria pelo menos 3 vezes de multiplicação. Eu acredito que ela pode estar fazendo esse movimento. Observem que ela está em um bom ponto de compra aqui, quando a gente observa uma retração de FIBA aqui dessa pancada de alta que ela deu até esse pico anterior que ela fez aqui na casa de 0,67, tá? Justamente a gente vê aqui que ela bateu na 0,5 de FIBO, uma zona interessante de compra, formou fundo exatamente nessa região e já está começando a fazer uma movimentação de alta aqui. Melhor região possível para estar buscando uma entrada nela aqui seria na casa de 0,40, tá? Só que já está numa região boa de compra, eu já enxergo uma grande assimetria aqui quando eu comparo ela com as outras meme coins listadas dentro da Coinbase. Acredito que ela pode entregar uma movimentação de alta no decorrer das próximas semanas considerável. Nesse caso aqui, uma alta para casa de 5 bilhões de capitalização de mercado levaria seu capital a se multiplicar em 10 vezes. Observem um detalhe aqui, que ela não está listada na Binance ainda, então isso pode ser um outro catalisador de alta para ela. Ela está listada no spot da Coinbase, na OKX, na BitGet, na KuCoin, diversas outras corretoras grandes, mas na maior corretora do mundo, que é a Binance, ela ainda não está listada no spot, somente
no Futures da Binance. E bom, pessoal, na sala de operações aqui do canal, onde a gente busca aumentar o nosso lucro no mercado de futuros no curto prazo, sem precisar nos desfazer das nossas operações de longo prazo, convictas de que a gente quer levar para a Altcoin Season, a gente tem buscado aqui algumas operações que estão dando um excelente lucro nessa última semana, como eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Como eu falei, a alavancagem é uma ferramenta poderosa que, se você souber utilizar, você consegue extrair bastante lucro dela. Mas você tem que saber o que você está fazendo, ok? Nesse caso aqui, na sala de operações, eu compartilho as operações que eu monto toda a análise e compartilho todos os valores. Valores de entrada, valores de saída, valores para realização de lucro, no caso, valor de stop loss, que você deve fechar a operação caso ela não vá na direção que a gente espera, tá? Então, eu faço toda a análise e você só copia e cola, ok? E eu sei o que eu estou fazendo nessas ocasiões, como vocês vão ver aqui. NIR 16% de alta, numa operação que a gente postou na semana lá na sala, outra operação de 28% de alta na NIR, uma operação de 78% em Ethereum, uma outra operação em Ethena de 109% de alta, tá? Nós fechamos uma operação de BNB com 56% de alta também e uma outra operação de 66% de alta na Render. Essas são algumas operações que nós compartilhamos essa semana na sala de operações do canal, tá? As operações elas vão sendo repassadas mediante as oportunidades do mercado, então se você entrou, basta você aguardar que você receberá algumas operações quando o mercado der a indicação de que a gente tem que fazer a nossa entrada, ok? Se você quiser participar, basta clicar no link que está no comentário fixado ou na descrição do vídeo também. Se você quiser fazer parte do clube de membros do canal, o link também fica na descrição do vídeo e no comentário fixado, e também tem o botão Seja Membro para você clicar no botão Seja Membro e virar membro aqui do canal para ter acesso aos conteúdos exclusivos. E, meus amigos, nesse vídeo de hoje eu fico por aqui. Um forte abraço e até a próxima.